Eu tenho 21 anos de idade, estou grávida de um motorista de aplicativo, na qual dizia ser solteiro, demonstrava ser solteiro, quando na verdade tinha uma família, na verdade tem uma família. E se vocês acham que essa história não tem como piorar, fica aí até o final. Vou voltar um pouquinho lá atrás para vocês entenderem. Eu moro com a minha avó desde quando eu era nova, tanto eu quanto a minha mãe moramos com a minha avó. Desde quando minha mãe se separou do meu pai, ela voltou a morar com a minha avó e nunca mais saiu. A minha avó, gente, ela sempre foi uma mulher bem ativa, ela sempre gostou de comprar as coisas dela, de estar sempre na rua fazendo as coisas dela, sempre acordava cedo, arrumava a casa, estava sempre, sabe, fazendo alguma coisa. Minha avó nunca estava parada. Mas a minha avó sempre cuidou muito bem de mim. A minha avó fez o papel de mãe, de minha mãe e minha avó. Porque a minha mãe mesmo, depois que ela se separou do meu pai, ela começou a viver a vida dela e nunca mais parou de viver. Porque até hoje ela tá aí, vivendo a vida dela, não para com ninguém, tá namorando, daqui a pouco não tá mais, enfim. Então eu acabei pegando um amor muito grande pela minha avó. Pode até ser um pouco hilário, né, o que eu vou falar aqui, mas eu amo muito mais a minha avó do que a minha mãe. Eu amo a minha avó, assim, minha avó é tudo pra mim. Em relação ao meu pai, a gente não se vê com frequência, mas ele sempre liga perguntando como é que eu tô, se eu tô precisando de alguma coisa. Ele me dá, né, um dinheiro, né, ele fala que é uma mesada até hoje, mesmo eu com 21 anos de idade. Ele nunca deixou de mandar o dinheiro pra mim, ainda mais depois, né, que o que aconteceu com a minha avó, né, que há 2 anos e pouquinho atrás, a minha avó ela teve um AVC, então parece que toda a responsabilidade, né, de cuidar da minha avó ficou só pra mim, porque os filhos dela, né, meus tios, a minha mãe, todo mundo continuou vivendo a vida deles como se nada tivesse acontecido. Ninguém parou a vida deles pra nada. Eu que fiquei indo pro hospital, eu que fiquei correndo atrás de tudo, sabe, pra minha avó. E graças a Deus a minha avó ela é bem magrinha, então eu sempre consegui locomover ela da cama pra cadeira, né, porque ela ficou um tempo sem andar, sem falar. E ela começou a ter que fazer fisioterapia, ela tinha consultas com frequência, então eu tinha que levar minha avó, né, para essas consultas dela, sempre era eu para fazer tudo. Então meu pai também, por ver, né, que eu sempre fiz tudo, meu pai nunca deixou de me ajudar, nunca deixou de me dar o dinheiro que ele sempre me deu desde quando eu era, né, mais nova. Depois que a minha avó foi voltando, né, a andar, a falar e tal, eu fiquei mais apegada à minha avó ainda. Eu tenho muito medo de deixar minha avó sozinha em casa. E eu nunca trabalhei, não sei nem o que é trabalhar. Eu terminei meus estudos, graças a Deus, mas nunca cogitei em trabalhar, porque quem vai cuidar da minha avó? Minha mãe é responsável, minha mãe ela não tá nem aí, ela quer viver a vida dela. Pra ela, a minha avó só existe quando ela chega em casa mesmo pra dormir, pra comer, pra algo do tipo assim. Muito mal se vê o dinheiro da minha mãe dentro de casa, porque pelo menos ela faz as compras dentro de casa, mas a minha avó, ela paga a maior parte das coisas, né, dentro de casa. E a minha avó sempre me dá um dinheirinho também por fora, ainda mais agora que ela já voltou a fazer tudo. Só que ela continua fazendo fisioterapia, fonoaudiólogo, ela continua indo para as consultas dela, eu continuo levando ela como sempre eu fiz. E numa dessas consultas, eu chamei, né, o carro, né, de aplicativo. E esse rapaz, né, que eu vou chamar ele aqui de Jonathan, o Jonathan, ele foi o motorista. E ele foi conversando com a gente, muito brincalhão, muito gentil, simpático. E a gente foi trocando meio que olhares ali pelo aquele retrovisorzinho interno do carro. Nós fomos trocando olhares por ali, eu fui explicando a situação da minha avó e tal. E ele foi um amor de pessoa, né. Quando chegou lá no hospital, né, que eu levava minha avó pra fazer a fisioterapia, minha avó não anda muito bem, ele simplesmente desceu do carro e ele ajudou a gente, né, a subir a rampa do hospital, ele deu o braço à minha avó e tal, e eu fiquei encantada com aquilo, né, tipo, qual é o motorista de aplicativo que faz isso? Nenhum faz isso, nem os que trabalham no hospital mesmo faz isso, imagine, né, um motorista de aplicativo. E aí ele perguntou se eu queria que ele esperasse a gente sair, pra ele levar a gente de volta. E eu falei que não precisava, que eu ia atrasar o trabalho dele. Ele falou que ia ficar rodando por ali mesmo.
E quando eu estivesse saindo, né, estivesse quase acabando, eu mandava mensagem pra ele. Trocamos o telefone e tal, e assim eu fiz. Quando eu tava saindo, mandei mensagem pra ele. Quando a gente tava saindo, ele já tava lá na porta. E aí, ele levou a gente em casa. E ele não quis cobrar a corrida de jeito nenhum. Não cobrou a corrida e tal. E aí eu comecei, toda vez que precisava de um carro de aplicativo, eu chamava ele. E foi dali que acabou acontecendo da gente começar a ficar. Ele falava que era solteiro e tal, recém-separado, e que ele não tinha filhos e tudo mais. Enfim, o tempo foi se passando, a gente já tava ali super apegados, a minha avó super apegada a ele também. Ele sempre passava lá, né, de dia, levava pão pra tomar café da manhã. Nossa, esquece, um verdadeiro príncipe. As consultas da minha avó era ele que levava a gente. Ele sempre parava tudo que ele tava fazendo pra poder levar minha avó em algum lugar, ou nas consultas, ou na fonoaudióloga, enfim. Sempre foi um homem muito bom. E quando acontecia isso, ele falava que ia ter que rodar a madrugada inteira, porque como ele não trabalhava, né, às vezes pra ficar com a gente, então ele tinha que rodar a madrugada inteira. Só que ele não rodava a madrugada inteira, né? Provavelmente ele tava lá com a família dele. Mas ele dormia comigo também. Tinha dias que ele dormia comigo, tipo, mas ele saía de casa, tipo, 5 horas da manhã. 4h30 da manhã ele saía e falava que tinha que rodar. Só que provavelmente ele saía, falava pra outra lá, né, que ia rodar até tal horário, saía e ia, né, pra casa. Depois, quando ele acordava, ele ia rodar de novo e ficava nisso, gente. Eu não sei como que esse homem conseguia levar o sustento pra dentro de casa, porque ele só vivia pra isso, pra ficar enrolando eu e ela. Eu e a mulher dele, né? Mas, vamos lá, continuando a história. Nós começamos a ter relação, obviamente. Eu já não era mais virgem, né? Porque eu já tive um namoradinho quando eu tinha 16 para 17 anos de idade. Então eu já tinha perdido minha virgindade com ele. Não foi um relacionamento sério, mas já não era mais virgem. Então a gente começou a ter relação, eu e ele, né? Eu e o Jonathan. Quando já tinha basicamente uns 4 meses, né? Que a gente tava ficando, que a gente tava saindo, ele ficava lá em casa direto e tal. Todo mundo já conhecia ele como meu namorado. Tipo, era já da família, sabe? Eu comecei a sentir enjoo, eu comecei a desconfiar que estava grávida. Eu dei uma enrolada pra falar com ele, mas aí eu liguei pra ele e falei que a gente precisava conversar. Fomos na farmácia, compramos mais de 3 testes de gravidez, todos deu positivo. Ele falou que era impossível, que isso não podia acontecer. Ele começou a ficar muito nervoso e eu não entendi o porquê que ele ficou muito nervoso, porque até então ele não tinha filho. Geralmente homem que não tem filho, ou é porque realmente não quer ter filho de jeito nenhum, que, né, não tem essa hipótese de ter filho, ou porque já tem filhos, então não quer mais responsabilidade. Mas por um momento eu pensei que ele ia ficar feliz. Só que não, gente, ele surtou mesmo. Ele me deixou em casa, ficou super bravo, eu não entendi muito, mas ele me deixou em casa e ele foi embora, dizendo ele que ia trabalhar. Depois disso ele sumiu uns 2 dias, né? Eu mandava mensagem, eu ligava, ele não atendia, não respondia. E quando eu comecei a insistir muito ligando, né, mandando mensagem, ligando e tal, eu comecei a mandar mensagem nas redes sociais dele, que ele tinha uma rede social na qual ele parecia não usar muito, mas era a única rede social que eu sabia que ele tinha. Comecei a mandar mensagem ali também. Eu vi quando ele, né, foi até minha casa e ele falou, ó, vou te contar a verdade, o porquê que eu não quero ter mais filhos. Aí eu falei, mais filhos? Como assim? Ele falou, então, eu sou casado, né, eu tenho 3 filhos. Ele já tinha 3 filhos, gente, por isso que ele não queria ter mais filhos. Ele falou, eu tenho 3 filhos, então eu não quero ter mais filhos e tal. E aí eu comecei a perguntar, por que você mentiu, então, falando que não tinha filho, que não era casado? E ele falou que era porque ele tinha gostado muito de mim, mas que ele estava arrependido, que se ele pudesse voltar atrás, ele teria dito a verdade e eu me envolvesse se eu quisesse. Só que já tinha acontecido, gente, eu não tinha mais o que fazer. Eu falei pra ele que eu não queria saber, né, que ele, mesmo que ele não quisesse ter contato com a criança, ele ia ter que dar pensão, porque, gente, não tinha como. A minha mãe já não ajudava direito dentro de casa, minha mãe não jamais ia ajudar a criar
um filho meu, né? Um neto dela, porque ela nem me criou direito, quem me criou praticamente foi minha avó. Então a minha mãe esquece, né? A minha avó não tinha condições. Não tinha condições nenhuma. E outra, da onde que eu ia tirar dinheiro pra sustentar uma criança? Se eu nem trabalhava. Por mais que o pai me desse um dinheiro, minha avó também me desse, mas não era suficiente pra criar uma criança, sabe? Eu falei pra ele, você não precisa criar, você não precisa ter contato se você não quiser, mas você vai assumir e você vai dar a pensão. E ele, na mesma hora, falou que ia ver o que ia fazer, porque isso ia acabar prejudicando muito a vida dele, não sei o quê. E sumiu. Eu comecei a procurar, comecei a pesquisar, né, o nome dele em redes sociais, em várias redes sociais. Eu tinha uma amiga que ela também me ajudou bastante, né, e encontramos um perfil dele na qual ele estava com a mulher dele. E eu não vi outra saída a não ser, né, entrar em contato com a mulher dele. E eu entrei em contato com a mulher dele, né, para falar sobre a criança, que eu não queria nada dele. Eu só queria que ele assumisse a criança e ele desse a pensão. E depois disso ele poderia sumir. Se ele não fizesse isso, eu coloco ele na justiça. E aí a mulher dele, né, conversou comigo e tal, me xingou, né, no primeiro momento me xingou, falou um monte de coisa pra mim, falou que eu era piranha, falou que eu era tudo quanto é nome, me chamou de tudo quanto é nome, que com certeza eu sabia que ele era casado, que eu engravidei ele pra segurar ele, mas que ele não ia ficar comigo, mas que também ela não ia ficar com ele, porque ele não valia nada e ela não merecia aquilo. Mentira, gente. Mentira que ela discutiu com ele, brigou com ele veio brigar comigo porque eu fui atrás dela. Eu falei que eu não vi outra solução além de ir atrás dela, porque ele não me atendia mais, me bloqueou de tudo. Então, a única solução que eu vi no momento foi ir atrás dela e, sabe, contar a verdade pra ela, pra ver se ele pelo menos assumia a criança. Não sei, gente. Eu não pensei em outra coisa, não sei isso. Sabe, eu só queria que ele assumisse e pagasse a pensão, porque eu não tinha como, não tenho condições de criar uma criança, né, sem ter uma pensão, sem ter um apoio, pelo menos do pai, entende? E ela ficou com ele na condição que eles se mudassem. E isso ele fez. Eles acabaram se mudando. Eu vim saber isso através do advogado, né, da minha mãe. A mãe tem um advogado que tá ajudando a gente. E eu fui saber isso através do advogado, né? Porque vou ter que colocar na justiça, não vai ter outro jeito. Porque ele se mudou, a gente não sabe pra onde que ele foi, né? Ela, pelo que o advogado falou quando entrou em contato, né, com a família dela, foi que ela perdoou ele, mas nas condições que eles se mudassem, né? Que eles mudassem de cidade. E isso eles fizeram. Literalmente eu não sei, né, o que eu vou fazer se caso, né, não encontrarem ele, porque eu já tô com 6 meses, né, tô indo pro 7º mês, preciso comprar as coisas do bebê, tem alguma coisa ou outra que as pessoas, né, assim, conhecidas estão dando, mas fora isso eu não tenho nenhum apoio do pai, eu não sei nem como que eu vou fazer pra, sabe, pra comprar as coisas do bebê. A minha mãe falou que ia dar uma coisinha ou outra. A minha avó, ela fala o tempo todo que vai ficar tudo bem. Mas eu não sei se realmente vai ficar tudo bem. E hoje eu vim trazer minha história aqui porque eu já escutei relatos, né, de pessoas falando de homens que teve 2 famílias, que tinham 2 famílias e tal, que tinham uma vida dupla. E eu nunca acreditei nisso, gente. Na minha cabeça não tinha como um homem ter 2 famílias. Um homem ter 2 vidas assim diferentes. E eu mesmo passei por isso. Então tomem cuidado com as pessoas que vocês se envolvem. Por isso que eu nunca conheci a família dele. Ele sempre me enrolou pra me conhecer a família dele. Sempre um parente falecia. Era incrível. Então tomem cuidado, né, com as pessoas que vocês conhecem. Vá a fundo na vida da pessoa pra saber se realmente, né, essa pessoa tá sendo honesta com você, se essa pessoa tá sendo verdadeira com você. Porque eu achava que era impossível uma pessoa ter uma vida dupla, ter 2 famílias. E eu sou a prova viva que é possível, sim. Fala, galera! Gente, eu achei muito bonitinho quando ela falou que, né, que a avó dela é o grande amor da vida dela. Não, você não tá sendo escrota ou algo do tipo assim, quando você fala que você ama mais a sua avó do que a sua mãe. A gente acaba, né, tendo um apego maior, um amor, um carinho maior pela nossa avó. Né, ainda mais quando nós somos criadas
né, por elas. Tudo bem que mãe é mãe, nunca vai deixar de ser mãe, mas não adianta. Tem neto que às vezes prefere morar com a avó, né, que tem a avó como mãe. E vó é vó, né, gente? Vó faz vontade, vó faz tudo que não fez por um filho, né? Quem é avó aqui vai me entender, né? E quem é mãe também vai entender que as vós são assim. Então não é escroto você falar isso, não. Em relação a esse babaca desse moleque aí, desse cara, muitos homens fazem isso hoje em dia, muitos homens, não só os que trabalham, né, com aplicativo, né, motorista de aplicativo, mas em outras áreas também fazem isso. Eles conseguem sim ter duas famílias. Raramente você escuta falar que mulher tá tendo duas famílias, tá tendo, né, tem uma vida dupla, assim, com duas famílias. Homens você escuta com mais frequência, né? Escuta falar que homens, tinha um amante não sei aonde, homem tinha uma família não sei aonde, outra família não sei aonde. Mais frequente isso acontecer com homens. Eu não sei, gente, qual a necessidade deles terem duas famílias, mal sustenta uma e quer ter outra família, quer ter outra mulher, quer ter... Não entendo. Literalmente não entendo. Mas corra atrás do seu direito, faça ele pagar a pensão, sim, né? Se ele não quiser estar presente na vida do filho, isso aí é problema dele. Uma hora, né, ele vai se arrepender de não ter sido presente na vida do filho dele, mas corra atrás do seu direito, corra atrás do direito do seu filho, sim. Não vou te julgar, porque muita gente aqui acredita que já errou, né? Você não fez de propósito, você não sabia que ele era casado. Como você mesmo disse, a vida dele ele vivia como se fosse solteiro, né? E ele tinha uma flexibilidade para isso, por ele trabalhar por aplicativo, então ele fazia o horário dele. É um dos jeitos mais fáceis que tem para poder trair. Faz o horário dele, faz o que ele quer, na hora que ele quer, fala que estava trabalhando, então tudo certo. Então ele tinha essa flexibilidade. Se realmente você não sabia que ele era casado, então não se culpe por isso, né? Se Deus quiser vai dar tudo certo, seu filho vai nascer com muita saúde, né? E é isso. Parabéns por você ser a neta que você é. Acredito que você vai ser uma grande mãe também, só pelo jeito que você trata a sua avó, pelo jeito que você cuida da sua avó. Você vai ser uma grande mãe, você vai cuidar bem do seu filho. Não vai precisar, mesmo que ele não tenha o pai presente, não vai precisar você também de engano, né? Que o pai esteja presente, que ele tenha a atenção do pai, porque você vai conseguir suprir isso, né? Muitas mães solos conseguem suprir isso, né? Que os filhos crescem e não querem nem saber do pai. Então vai dar tudo certo, tá? Confia, coloca na mão de Deus. E é isso. Se você já passou por algo parecido ou tem qualquer tipo de história para me contar, seja ela qual for o tema, me mande mensagem no direct do Instagram para me trazer sua história aqui no canal também. Ou então um e-mail que eu vou deixar aqui abaixo na descrição, tá ok? Curta bastante, comenta bastante, compartilha bastante pra gente estar engajando mais o canal e eu tô entregando os vídeos mais pessoas, tá ok? Se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.